apresentando Jornal da Cultura. Na Rádio da Informação. Agora são 9 horas e 15 minutos e 21 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Estamos de volta aqui com o Jornal da Cultura, nesta manhã de sexta-feira chuvosa aqui na fronteira. Eu recebo aqui nos estúdios, nesse momento, o Carlos Henrique Santana, vice-coordenador de mestrado de Economia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e também a Marcela Nogueira Ferrário, professora da UNILA de Economia, né, professora? Obrigado pela presença de vocês. Professor Carlos Henrique, obrigado pela presença. O que está acontecendo é que a UNILA está com um seminário de abertura da Escola Latino-Americana de Análise de Dados, a ELAD, que começa dia 6, vai até o dia 8 de maio, e o evento faz parte da abertura do mestrado de Economia, do semestre, né, de mestrado de Economia da UNILA. Professora Marcela, o que é esse seminário? Vamos entender ele, porque quando fala em economia as pessoas já falam, ixi, não vou entender, é muita coisa. O que é o seminário, o que é essa análise de dados? Bom, muito obrigada por abrirem esse espaço, né, para a gente poder divulgar esse trabalho. Esse seminário é um seminário de abertura do que nós estamos chamando de Escola Latino-Americana de Análise de Dados, né, que tem por finalidade divulgar a utilização, a análise de dados ou evidências, né, na área econômica baseada em dados. Esse seminário é um seminário que vai ser ministrado pelo professor Rodolfo Hoffmann, que é um dos principais economistas hoje especialistas na área de distribuição da renda no Brasil, é a referência nacional nesse tema, e ele trabalha justamente com dados, né, evidências com base em dados. Então, o tema do seminário é limitações dos dados, PNAD, POF, censos demográficos, dados do imposto de renda, o que se pode concluir da análise conjunta dos dados. Então, quando a gente discute desigualdade de renda, pobreza, enfim, há que se mensurar esses indicadores. E como que a gente mensura esses indicadores, né? A partir de dados estatísticos. Então, essas bases de dados, por exemplo, que são produzidas pelo IBGE. Né? Então, nós utilizamos esses dados, no caso a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras por Amostra de Domicílios, em que há a pesquisa sobre informações sobre qual é o seu salário, né, dados do rendimento do trabalho do indivíduo ou aposentadorias, todo tipo de rendimento, se a pessoa ela está ou não ocupada, enfim, em que tipo de ocupação. Então, todas essas informações elas são coletadas pelo IBGE por meio da PNAD. E com essas informações nós conseguimos, então, calcular os níveis de desigualdade de renda, por exemplo, no Brasil. Assim como o Brasil, os demais países latino-americanos, Paraguai, Argentina, Uruguai, Peru, enfim, também produzem suas próprias bases de dados. Né? Então, é também possível calcular essas medidas de desigualdade para esses países também. Então, é essa a finalidade da ELAD, é tentar divulgar, né, fazer um trabalho de divulgação científica, né, sobre a importância dessas análises baseadas em dados produzidos pelos institutos de pesquisa dos diversos países da América Latina. Professor Carlos Henrique, esses dados e todas essas análises também depois disponibilizados a gestores, né, municipais, nesse caso, já que temos eleições agora, né, para saber como trabalhar, saber como projetar, planejar, né, um governo, saber para onde ir, né, para não andar às cegas, né, um governo sem adivinhando, né, que lado você vai investir. Os dados servem para isso, né, o IBGE serve para isso. Sem dúvida. Primeiro, agradecer pelo convite e estar aqui para divulgar a Escola de Análise de Dados da América Latina. E dizer que a escola é um convite
à população de Foz do Iguaçu, porque ela é aberta à comunidade, portanto, é uma atividade que não exige inscrição, quer dizer, a palestra do professor Hoffmann vai ocorrer no auditório do Centro de Integração, do Campus de Integração da UNILA, e será aberta àqueles que lá desejarem nos visitar para assistir à conferência dele. E, afinal de contas, com esse debate e depois também com os minicursos que nós vamos realizar paralelamente, né, nós damos uma oportunidade para aqueles que trabalham no âmbito da gestão pública, na esfera municipal, estadual, ou mesmo os órgãos públicos federais que se dedicam à adoção e implementação de políticas públicas, para que tenham a oportunidade de conhecer essas bases de dados e eventualmente utilizá-las no seu diagnóstico, para avaliação, enfim, e implementação das suas políticas. Consideramos que esse é um papel importante dentro da academia, que é prover ao conjunto da comunidade, né, não só aos gestores públicos, mas também aos estudantes que planejam entrar na universidade, que pensam que curso eu vou fazer quando entrar na universidade, saber que na UNILA existe um interesse e uma comunidade dedicada a esse tipo de trabalho, né? Vale ressaltar que hoje os cursos de análise de dados, como por exemplo de Big Data, né, de grandes bases de dados e a utilização das ferramentas metodológicas para esse tipo de análise, tem sido o grande filão, digamos, profissional, né, e promete, sem dúvida nenhuma, atrair os jovens talentos que estão deixando aí as escolas e não sabem ainda o que fazer na universidade, né? Então, na verdade, a escola também tem esse propósito, atingir a comunidade na sua esfera da gestão pública e também apontar para os estudantes uma oportunidade e para escolher o futuro profissional, né? Então, o programa de mestrado em economia, né, tem essa preocupação, é um programa bastante consolidado, com o seu quadro de professores bem desenhado e definido, jovem e bastante competente, e eu espero que a comunidade venha à UNILA nesses dias em que o evento ocorrer. O seminário ajuda para quem quer depois se candidatar ao mestrado, a um projeto, apresentar o projeto de mestrado para a vaga? Claro, esse é um seminário importante porque nós vamos discutir as limitações de todos esses dados, né? E, claro, ele será bastante esclarecedor para aquelas pessoas, né, ou estudantes que queiram seguir na carreira. Aqueles que estão mesmo cursando graduação em economia ou graduação em qualquer outra área, em qualquer outra área do conhecimento, podem participar e, com certeza, ali terão bastante inspiração para produzir futuros estudos e futuras pesquisas, enfim. Isso é importante porque muitas dessas bases de dados que o IBGE produz e que também, por exemplo, nós temos o INE, né, que é o Instituto Nacional de Estatística do Paraguai, ele também produz o que nós chamamos de EPAT, né, que é o correspondente à nossa PNAD aqui no Brasil. Então, esses institutos eles vêm produzindo um conjunto de informações, né, muito ricas, né, e que muitas vezes são pouco exploradas por falta de conhecimento na área, né, por falta de conhecimento técnico. Então, a divulgação dessas informações e o uso, né, como se utiliza essas informações, como a gente pode utilizá-las a favor, né, das políticas públicas, desenhar a política pública, enfim, elas servem, né, como orientadoras. É muito importante porque isso é pouco explorado. Pouco explorado, inclusive, em alguns programas de pós-graduação que, às vezes, se dispõem a discutir tal tema, né, de avaliação de políticas públicas
e não consegue explorar essas bases de dados em virtude da complexidade que elas representam. Então, isso é a nossa tarefa, né, enquanto um mestrado, porque o mestrado de economia é um mestrado de economia aplicada. Então, o nosso objetivo, né, é, a partir de evidências empíricas, né, de análise desses dados, então, propor e avaliar políticas econômicas, políticas sociais, a serem implementadas ou ampliadas, né. E a gente consegue compilação, já que temos os dados, levantamentos, né, no Brasil, no Paraguai, na Argentina, por exemplo, e demais países, né, juntar isso e trabalhar em conjunto através da universidade, já por a UNILA ter esse viés, né, de integração? Sim, é possível. E é justamente esse o nosso objetivo ao construir e propor a ELAD, né? É agregar todas essas informações, trazer pesquisadores do Paraguai, pesquisadores da Argentina, né? Nós faremos outras oficinas formativas abertas à comunidade, né? Como, por exemplo, como utilizar os dados do censo nas aulas de geografia do ensino médio. Né? Então, assim, oferecer um treinamento para os professores do ensino médio, para os professores do ensino básico, em como eles podem utilizar esses dados, né, para a formação dos estudantes. Então, e claro, como nós estamos na fronteira, também, olha, como vocês podem explicar, por exemplo, um pouco sobre a economia do Paraguai, sobre a condição social do Paraguai, vendo esses dados e analisando esses dados, o que é perfeitamente possível. O seminário começa dia 6, vai até o dia 8, né? Todos os dias é ministrado pelo professor Rodolfo Hoffmann? Não, a atividade, a ELAD, ela tem 3 atividades. Tá. O seminário, que vai ser ministrado pelo professor Hoffmann, no dia 6, às 19 horas, no Campus Integração, no auditório do Campus Integração. Essa atividade é aberta para toda a comunidade. E 2 oficinas formativas, né, uma sobre Big Data, né, e análise de dados das plataformas digitais, que vai ser ministrado na segunda-feira de tarde, na terça-feira de tarde, pelo professor Luiz Severo, da Unicamp, e uma outra oficina sobre medidas de desigualdade de renda. Aí nós vamos trabalhar com índice de Gini, índice de Tile, né, que são os índices que mensuram desigualdade de renda. Então, a gente ouve muito, por exemplo, o índice de Gini aumentou no Brasil, mas às vezes, o que é o índice de Gini? O índice de Gini é uma medida de desigualdade. Então, quanto mais próximo de estiver essa medida, maior é o nível de desigualdade nesse país, né? E quanto mais próximo de 0, menor é o índice de desigualdade. Então, só que para isso você tem todo um método, né, científico para então chegar nesse resultado. E essa oficina sobre medidas de desigualdade, ela será ministrada pelo professor Josimar e pelo professor Diego. O professor Diego foi nosso aluno de graduação, hoje já é mestre em economia e trabalha numa grande consultoria em São Paulo e está retornando para casa para então fazer esse trabalho formativo. Essas oficinas, infelizmente, elas têm vagas limitadas, né? São apenas 25 lugares, porque são atividades formativas, no qual precisa que cada estudante tenha um computador, né, à sua disposição. Então, vai ser no nosso laboratório de informática. Assim, as próximas oficinas, nós queremos diversificar o público-alvo e abrir, por exemplo, como eu falei aqui, professores da rede estadual e rede municipal, ou gestores públicos aqui dos municípios vizinhos, até dos países vizinhos, entre outros. Essa é a nossa primeira atividade de abertura da ELAD. Terão outras ao longo do ano. As inscrições, para quem estiver interessado, é só chegar lá no dia do seminário? É só chegar lá no dia do seminário. É aberto a toda a comunidade, todo mundo pode participar, é só aparecer lá. O Campo Integração na Tancredo Neves. Isso. Eu também queria chamar a atenção, esse comentário que a Marcela mencionou a respeito da importância das bases de dados. Para além da oportunidade que isso confere à análise, diagnóstico, políticas públicas, oferecer informações consistentes, a ELAD, com essa preocupação, também oferece, digamos, uma resposta ao debate público
ao introduzir esse tipo de informação, porque evidentemente que as discussões sobre políticas sociais, sobre políticas de redistribuição, etc., elas estão atravessadas pelo debate, né, enfim, um debate geral, onde evidentemente as redes sociais, onde o tema das fake news, o tema, portanto, da desinformação tem sido uma grande preocupação. Então, quando a gente traz a importância das bases de dados do IBGE, por meio da PNAD, por meio da POF e do censo, nós estamos introduzindo, digamos assim, um elemento de organização desse debate público, de modo a garantir à sociedade uma visão substancialmente mais segura a respeito do quadro geral social, econômico do país. Então, nesse sentido, é uma oportunidade também para a gente ter um caminho seguro de construção do debate público e das políticas sociais e econômicas, né? Com dados confiáveis. Com dados confiáveis. E fontes seguras, né, professor? Isso, exatamente. Tá certo, quero agradecer a presença do professor Carlos Henrique e também a professora Marcela Nogueira. Só mais uma informação que faltou, eu acho muito importante. Todo esse evento ele está sendo financiado pelo Instituto Mercosul de Estudos Avançados, o IMEA, que é um órgão da UNILA. Então, isso é resultado, né, de um trabalho com recursos, exclusivamente recursos públicos, né, voltados para a comunidade. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom seminário. Muito obrigada pelo espaço. Valeu. 9h32, agora 21 graus, a gente já volta. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços.